De que maneira esse exercício de nos colocarmos em um ponto de vista da universalidade para julgarmos a nós próprios assemelha ao ideal spinoziano de ver as coisas, a vida subespécie eternitatis, quer dizer, sob a categoria da eternidade. Ela difere, ela por um lado é parecido, porque você vai de fato olhar as coisas sob a categoria da eternidade, da universalidade do absoluto, mas, e aí você será spinoziano, mas nós temos que ser também anti-spinozianos, por quê? Porque nós vamos valorizar a experiência concreta, individual, momentânea, que Spinoza desprezava totalmente. O caso de Spinoza é um caso, vamos dizer, de demência extremada, demência genial, de certo modo, onde o indivíduo nega a particularidade e se quer se colocar permanentemente num plano de universalidade, como se somente daí existisse a verdade. Olha, a universalidade para nós só existe como uma abstração. Universalidade concreta só Deus tem. Né? Então, isso quer dizer que o espinosismo é uma fuga do mundo da realidade para o mundo da universalidade abstrata. E é por isso que os rabinos ficaram loucos da vida com ele. Porque aquele Deus de Spinoza é um Deus abstrato, não é um Deus vivente, que tenha a ver com a sua experiência de todos os dias. Tá? Então, nós temos que fazer aquele ponto onde Spinoza cortou, onde ele rompeu, chegando a proclamar que o conhecimento por experiência nada nos ensinava, que só a razão pura, lidando nas altas esferas da universalidade, pode nos dar a verdade. Aonde Spinoza rompeu, que nós vamos ter que juntar, porque para nós não estamos interessados em verdades universais, nós estamos interessados em verdades universais incorporadas na realidade sensível, particular, imediata. Ou seja, não é qualquer verdade, é verdade na realidade. Senão não é verdade, senão é apenas símbolos escritos da verdade. É? Que nem o sujeito dizer, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E o que você quer dizer com isso? Falar, não sei. Então você crê em palavras apenas. Então você é um fundamentalista no sentido do Eric Feiglin. Você pega um símbolo, tá certo? E se apega a ele como se ele fosse o objeto da crença. Está compreendendo? E quando eu digo, olha, hoje em dia praticamente todo mundo é fundamentalista, é porque eu vejo que as pessoas não sabem quebrar os símbolos verbais que elas usam para reencontrar ali dentro os elementos de experiência real. Então, significa que elas não estão falando de coisas, não estão falando de realidade, estão apenas falando de palavras. É o cambalache, estão trocando uma palavra por outra palavra. Então, que diferença faz? Tá entendendo? Muitas vezes, depois de alguns anos desse exercício de cambalache, né, a pessoa se desilude com a busca da verdade e fala, não existe verdade, é tudo subjetivo, é tudo escura pessoal. Sim, para quem faz esse jogo, de fato, você acaba caindo na melhor das hipóteses, você cai no relativismo total, nada mais importa. Claro, nada mais importa de tudo aquilo que você falou. Tudo o que você diz não tem importância nenhuma. Então, tudo vale a mesma coisa ou tudo não vale nada. Agora, não posso dizer que seja o mesmo daquilo que eu estou dizendo. Né? Porque eu tenho o teste da realidade, meu filho. Eu sei que as nossas palavras jamais acertam dizer as coisas como elas são. Porque nós dependemos da nossa própria memória. Eu uso uma palavra que eu estou acostumado a usar há anos. Qualquer palavra. Acabei de usar a palavra democracia. Cada vez que eu for usar aquilo, eu tenho que puxar do fundo da memória a experiência para saber se eu estou falando ainda de alguma coisa real ou se eu estou apenas jogando com símbolos. Se você não tem esse laço de realidade, é como a inflação na economia, em que o dinheiro não corresponde, o valor do dinheiro é só uma coisa escrita no papel, mas não corresponde à riqueza efetiva nenhuma. E se você for trocar aquilo por bens, você vê que não tem nada, não significa nada. Tá certo? Então, não permitir a inflação do pensamento, fazer com que os símbolos das palavras carreguem sempre o seu lastro de experiência, deve ser um esforço permanente. Se você deve fazer isso não só com você, mas deve exigir que os outros a façam. Levando sempre em conta, é claro, a dificuldade verbal que a pessoa possa ter. Às vezes ela não sabe dizer aquela experiência. Tá certo? Mas você
Com o tempo você vai aprender a perceber se ela tem ou se ela não tem, se ela está falando de alguma coisa real, reconhecível, ou se é somente o flatus vocis. Tá certo? Em geral, o flatus vocis aparece na continuação da conversa. Pelo que você diz em seguida, você vê que ele mesmo não leva a sério aquilo que ele disse antes. Tá certo? Então, por exemplo, eu citei agora mesmo um artigo do Alberto Dines. O Alberto Dines estava falando mal das pessoas que comparam várias ditaduras, dizendo que umas são mais aceitáveis, outras são menos aceitáveis. Ah, isso é um horror, não se pode comparar, isso é desumano, etc, etc, etc. Então, tá bom. Só que no parágrafo seguinte, ele começa a falar de Cuba. Ele diz, os jovens cubanos derrubaram o tirano Batista, né? Mas ainda hoje eles estão longe de ser uma democracia. Então você veja, por um lado, um cara é um tirano. E os outros são jovens, bem intencionados, que ainda não chegaram à democracia. Isso é uma gradação. Está estabelecendo uma comparação. Ora, na comparação objetiva, o governo atual de Cuba é infinitamente pior do que o do Batista. No Batista havia oposição agindo. Em Cuba não tem oposição, não pode ter. Né? Cuba de Fidel Castro chegou a ter 100 mil prisioneiros políticos ao mesmo tempo, coisa que na cabeça do Batista nem passou. Então, não é que o senhor Alberto Dines não gosta de fazer comparações. Ele finge que não gosta, mas ele faz, só que ele escolhe o pior. Então, para ele poder amar o pior, né, e preferir o menos ruim, o que ele faz? Ele tem que fazer de conta que não está fazendo comparação. Então, é claro que o que ele fala, vamos dizer, da democracia absoluta, é tudo besteira, tudo bobagem, é tudo um disfarce verbal para ocultar o quê? Uma preferência irracional indefensável. Está entendendo? Então, como é que podemos ter uma discussão intelectual com uma pessoa assim? Não pode ter uma discussão intelectual com quem não tem intelecto, meu filho. Com quem não tem um espírito presente. Com quem tem apenas uma máquina de falar que foi colocada na sua boca. Tá entendendo? Sua mãe ensinou você a falar, não devia ter feito isso jamais. Tá entendendo? Então, tem uma máquina de falar, você fala. E quer que eu discuta isso? Eu não posso discutir meras palavras. O que eu posso fazer com meras palavras é mostrar que elas não dizem nada. Eu não posso discutir a sua ideia, porque você tem alguma, meu filho. Então, que nem um amigo meu que dizia, o fulano me convidou para trocar umas ideias, mas eu não quis não, porque eu ia sair perdendo na troca. Então...